Bom, vamos ver agora mínimo múltiplo comum, MMC. Esse slide ele foi preparado pela professora de matemática chamada Rafaela Fabro e foram adaptados por mim, Ivanhoé Andrei. Mínimo múltiplo comum, MMC. O mínimo múltiplo comum, MMC, corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números, certo? A gente já estudou múltiplo, a gente viu que múltiplo ele tem aquela característica de ser infinito e o primeiro deles é o zero. Bom, determine os conjuntos dos múltiplos de 4 e 6. Quem são os múltiplos de 4? O primeiro deles é zero. O zero ele é o primeiro em todos eles. Muito bem. Então vamos lá. Zero. No múltiplo de 4, o primeiro número é zero. O segundo número é o próprio 4. Aí vai aumentando de 4 em 4. Aí o terceiro número, no caso, é 8. O quarto número, nesse caso, é 12. Aí vai subindo. Aí depois... Aí vem 16. Aí depois vem 20. Aí vem 24 e assim por diante. Certo? Aí a gente coloca reticências para dizer que ainda tem números que vêm. Agora os múltiplos de 6, quem são? 0 é o primeiro, 6 é o segundo. Aí ela agora vai aumentando de 6 em 6. Aí 12. Aí depois vem quem mais? 18. Eita. 24. 30. 36. E assim por diante. Observando os dois conjuntos aqui acima, podemos definir que o menor múltiplo comum entre 4 e 6 é, olha, os múltiplos, mínimo múltiplo comum, não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. Daqui, o múltiplo que está ao mesmo tempo no conjunto aqui dos múltiplos de 4 e ao mesmo tempo no conjunto dos números aqui de 6 é quem? Nós percebemos o seguinte, 0 não pode ser, então descarta. 4 está presente no uso de 4, mas não no de 6. O 8 está presente no de 4, porém no de 6 não. Olha aqui. O 12 é o que está presente nos dois. Então, a resposta é... O menor múltiplo, é claro que tem outros, ó, 24 é o segundo múltiplo que tem, mas o menor de todos é o 12. Muito bem. Processo prático para a determinação do mínimo múltiplo comum. Existe um processo prático que ele é chamado de decomposição em fatores primos. Eu vou fatorar o número 12 e o número 18 utilizando números primos que a gente já estudou. Então aqui tem 12, passo um traço e agora eu vou colocar os números primos aqui de lado e vou dividindo. 12 é par. Então, o único número primo que vai conseguir dividir 12 é o 2, que é o único número primo que é par. 12 dividido por 2 dá 6. Eita.
Aí. 6. Então, aqui é 6. O próximo número primo que vai conseguir dividir o 6 é o 2. E quando tiver número par, vai dividindo por 2. Aí dá 3. Pronto, 3 não é par. O número primo que divide 3 de maneira exata é o próprio 3. Então, aqui vai, aí 3 dividido por 3 dá 1. Aqui, nesse caso, tem 2 ao quadrado, porque tem 2 número 2, vezes 3. Certo? Agora, o 18, como é que vai ser? Ele é par, então vai ser por 2. Vai dar 9. A divisão dá 9. 9 não é par, então eu não posso usar 2. Eu vou ter que usar um outro número primo que dê para dividir 9. De preferência, o menor deles. 3. 9 dividido por 3 dá 3. Aí 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, aqui é 2 vezes 3 ao quadrado. Pronto. O MMC é o produto dos fatores primos comuns e não comuns com os maiores expoentes. Eu vou olhar aqui quem é que tem maior expoente. Eu vejo que é o 2. Eu vou olhar aqui quem é que tem o maior expoente. Eu vejo que é o 3. Certo? Então significa dizer que o MMC de 2 e de 18 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que no caso dá 4. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que nesse caso dá 9. 4 vezes 9, 36. Pronto. A gente viu que um processo é esse. Para determinar o número primo, eu posso colocar a sequência de números primos de 1. Quer dizer, para determinar o MMC, o mínimo múltiplo comum, eu vou colocar aqui a sequência dos mínimos múltiplos comuns de um número, do outro número, e ver qual é que é igual, o menor deles. Aí é a resposta. Um outro processo seria decompor em fatores primos. Aí eu vejo, calculo e analiso quem é o número que tem maior expoente. Aí esse é que vai ser escolhido para descobrir o mínimo múltiplo comum. Um terceiro jeito é a chamada decomposição simultânea. Essa decomposição simultânea eu vou dividir os dois números ao mesmo tempo, certo? Digamos que eu queira determinar o número primo de 8 e de 20. Então pronto. E o que é que eu vou fazer? 8 e 20. Eu vejo que tem número par aqui entre eles, então vai ser por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 20 dividido por 2 dá 10. Certo. Veja que eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Qual vai ser o próximo número? 2. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. E agora? Qual vai ser o melhor jeito para poder fazermos? Se tiver número par, vai por 2. Sempre é desse jeito. 2 dividido por 2 dá 1. Pronto. Quando chega em 1, quer dizer que esta fila aqui encerrou. 5 dividido por 2 não dá para dividir, então eu vou repetir o 5. Então, o que é que vai acontecer? Eu esqueço esse 1 e agora eu vou me concentrar no 5. Qual é o número primo que dá para dividir o 5 de maneira exata? É o próprio 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. Aqui eu vou repetir o 1, que já foi resolvido. 5 dividido por 5, 1.
multiplicando todos os termos. Olha, eu vou multiplicar todos os termos aqui. No caso, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Está quanto? Eita. Nesse caso aqui, vai dar quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Eu sei que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 5 é 40. Então, esse número 40 é o MMC de 8 e de 20. Certo?